A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 6, que está trazendo o título Igreja, Organismo e Organização. Antes de eu entrar aqui no assunto da lição, a CPAD, ela já liberou a capa da lição do segundo trimestre e vai ser essa aqui que está trazendo o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então isso aqui vai ser a capa da nova lição do segundo trimestre das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, que vai estar trazendo o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Voltando então aqui para a lição, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 e nesse trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós já temos estudado 5 lições nesse trimestre. Na lição de número 1, estudamos a origem da igreja, abrindo aqui a introdução do primeiro trimestre de 2024. Na lição de número 2, estudamos imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, estudamos a natureza da igreja. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, que foi a última lição que estudamos a missão da Igreja de Cristo. E a lição de número 6, que é a próxima lição que estaremos estudando no dia 11 de fevereiro de 2024, traz o título Igreja, Organismo e Organização. O texto áureo nos diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos de número 1 ao versículo 7, que nos diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenás, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 131, 455 e 655 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça alguns desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music, no canal Levi Modesta Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Com a observação aqui que esse número de número 655 da harpa cristã
só está disponível na harpa cristã com corinhos. Por isso, você talvez na sua lição, na sua harpa cristã, talvez você não vai ter. Se a sua harpa cristã não tiver os hinos, ou seja, os corinhos incluso na harpa cristã. Dando sequência aqui, o comentário, a introdução, nos diz assim: nessa lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiásticos é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. E a palavra-chave para essa lição é organização e organismo. No primeiro tópico, vai trazer o título A Estrutura da Igreja Cristã. No primeiro subtópico, a Igreja como organismo. No segundo subtópico, a Igreja como organização. No terceiro subtópico, organismo e organização. No segundo tópico, traz o título Igreja, um organismo vivo e organizado. No primeiro subtópico, no seu aspecto local. No segundo subtópico, no seu aspecto litúrgico e ritual. No terceiro tópico, traz o título O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. No primeiro subtópico, episcopal. No segundo subtópico, presbiteral. No terceiro subtópico, congregacional. No quarto subtópico, o sistema de governo de nossa igreja. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 6, que está trazendo o tema Igreja, Organismo e Organização, nos diz: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 8. No contexto do Novo Testamento, a igreja começa em primeiro lugar como um organismo vivo, conforme vemos em Atos capítulo 2, que posteriormente sente a necessidade de organizar-se, Atos capítulo 6. Dessa forma, organismo e organização aparecem como os dois lados de uma mesma moeda. Assim, podemos dizer que não há função sem forma e organismo sem organização. Como um organismo vivo, a igreja primitiva era conhecida, por exemplo, pela comunhão dos seus membros, conforme vemos em Atos 2, versículos 42 a 46, e pelo seu exercício dos seus carismas, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14. Essa era a estrutura mística do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo mostra esse fato quando faz a analogia da igreja com um corpo humano, em 1 Coríntios, no capítulo 12.
Por outro lado, a organização é um processo natural em tudo que é humano. Todos nós sentimos a necessidade, de alguma forma, de estarmos organizados. Há, entretanto, outro lado sobre o qual devemos fazer referência: a institucionalização da igreja. Nesse aspecto, devemos destacar que organização não é a mesma coisa que institucionalização. A organização é boa e é saudável para a vida da igreja. Já a institucionalização, não. A organização faz a igreja andar livremente. A institucionalização só enrijece, calcifica e fossiliza. A organização preocupa-se em ter uma igreja adornada interiormente. A institucionalização busca aparatos externos para fazer isso. A organização é divina, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 30. A institucionalização é humana. Devemos, portanto, buscar a organização e evitar a institucionalização. Buscando o equilíbrio. Lições da história. É preciso, portanto, voltarmos ao conceito de igreja neotestamentária se quisermos ter o comportamento de verdadeiro corpo de Cristo. Alguns, por temerem a institucionalização da igreja, evitam qualquer forma de organização. Nesse sentido, acreditam que a igreja não necessita de estrutura alguma. Devemos, portanto, destacar que não é pecado e nem errado a igreja organizar-se ou possuir alguma estrutura organizacional. A organização faz parte de toda estrutura humana que funciona. Todavia, organização nunca deve ser confundida com institucionalização. Enquanto uma une a igreja, a outra divide-a. A organização, quando não se transforma em institucionalização, é necessária e útil para a vida da igreja. Se a sociedade civil não possuísse estrutura organizacional alguma, tudo seria um caos. A criação, por exemplo, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, bem presente nas democracias, foi para manter o Estado de Direito da sociedade civil organizada. Da mesma forma, a igreja, como um organismo vivo, quando não possui nenhuma organização, não funcionará da forma como deveria. Nesse aspecto, vale a pena lermos a palavra do reverendo Antônio Gilberto, que ele diz: a igreja é, ao mesmo tempo, um organismo e uma organização. É a igreja invisível com seu aspecto visível. As igrejas locais, com seus templos e tudo o que eles contêm, são organizações, mas o povo que pertence a essas igrejas, que as frequenta, servindo e adorando a Deus, compõe-se de pessoas nascidas de novo pelo Espírito. Essas igrejas formam no seu conjunto universal um organismo espiritual, conforme vemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. A igreja como organismo e organização, Efésios capítulo 4, versículo 12 a 16. Vejamos as 2 principais diferenças entre estes dois. Primeiro, um organismo tem vida, uma organização não. A igreja universal, como o corpo de Cristo, como um organismo, não depende de cerimônias de conhecimento, de templos, de estatutos civis, de livros de atas, de livros de rol de membros e coisas semelhantes. Mas ela, como organização, necessita de tudo isso e muito mais, como veremos no desenrolar desse estudo. A Igreja Universal permanecerá inabalável quando tudo isso terminar. Segundo, um organismo tem apenas uma cabeça. Uma organização pode ter mais. Como o corpo de Cristo, a igreja tem uma só cabeça, que é Ele mesmo. Ela é chamada de corpo porque não só é a expressão visível dele aqui, bem como executa a sua obra e faz o seu querer. Paulo, antes da sua conversão, estava perseguindo a igreja aqui na terra.
quando do céu Jesus entrou em ação a favor dela, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo aos membros da igreja, Saulo estava perseguindo a Cristo, ao passo que ela, como organização, tema aos seus líderes e dirigentes locais, regionais e nacionais. É bem patente em Efésios capítulo 4, versículo 12 a 16, que a igreja é primeiramente um organismo, mas tanto no livro de Atos como nas epístolas, vemos também a igreja como uma organização local, regional e nacional. Algumas espiritualizam de tal forma a igreja que o assunto chega ao ridículo. Outros a organizam tanto com esquemas, planos, rotinas, programas que ela passa a ser apenas um corpo social, como uma associação qualquer, um clube a mais. Essas sábias palavras ditas pelo pastor Antônio Gilberto refletem com precisão o pensamento dos missionários suecos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Eles eram conscientes de que a igreja é um organismo vivo que, de certa forma, precisa organizar-se. Contudo, por temerem o institucionalismo, sempre foram muito cautelosos na questão do governo da igreja. Esses pentecostais da primeira geração temiam que o pentecostalismo deixasse de ser um movimento livre e acabasse se tornando um movimento meramente institucional. Na verdade, o que eles temiam mesmo era o denominacionalismo, pois acreditavam que este era o caminho mais curto para a institucionalização da igreja. Em 1909, William Durham, pastor de uma missão metodista livre na Avenida Norte, em Chicago, nos Estados Unidos, com quem Gunnar Wigren congregou, publicou um artigo no seu jornal, The Pentecost Testimony, no qual ele atacava duramente o que denominava de organização. Nos dias de Durham, o termo organização era entendido como sinônimo de institucionalização. Durham escreveu: se um homem quer pregar o Evangelho de Jesus Cristo como está na Bíblia, ele deve fazê-lo fora das denominações religiosas deste dia, enquanto ainda existiam muitas almas honestas em muitas delas que amam a verdade. Como organização, eles destacaram as verdadeiras verdades do Evangelho e, no seu lugar, substituíram por teorias dos homens. Durham, portanto, era averso ao institucionalismo e à institucionalização da igreja. Ele chegou a dizer no artigo que, se o movimento pentecostal fosse institucionalizado, ele perderia a relevância e ficaria igual ao catolicismo. Durham tinha autoridade para dizer isso. Ele filiara-se aos batistas, mas abandonou a comunhão batista para mergulhar no movimento metodista livre por achar esse mais parecido com a estrutura do Novo Testamento. O jornal Evangelii Herald, editado por Levi Petrus, na edição de 10 de agosto de 1916, na página 129, republicou o artigo de William Durham, intitulado Organização. Petrus, por ter sido batista, era adepto do sistema de governo congregacional. Nesse sistema, as igrejas são autônomas e mantêm independência em relação às outras. Esse modelo possui um sistema de convenção, mas este não tem autoridade sobre a autonomia das igrejas locais. Petrus mostra o cuidado com a institucionalização da igreja quando sintetiza o texto de Durham no seu
período Evangelii Road. Assim, de acordo com Petrus, ele diz: sindicatos, sociedades, associações e denominações podem ter seus valores, mas não são instituições divinas. Instituições constituem grandes riscos e perigos para a única organização que o Novo Testamento conhece, ou seja, a Igreja de Deus e Jesus Cristo. Eles, os sistemas, reúnem o conselho e a liderança da obra de Deus e os colocam nas mãos de alguns poucos homens que, como consequência disso, tornam-se, na maioria dos casos, infrados e perdem seu poder espiritual. Ou, se eles não são infrados, os membros da igreja em geral os admiram demais e, em muitos casos, simplesmente os adoram. Deus não quer que nenhum de seus servos ou testemunhas sejam elevadas acima dos seus irmãos. Pelo contrário, ele quer que todos eles estejam diante dele e do povo no mesmo nível. As organizações e credos denominacionais dão origem a divisões. Numa palestra por ocasião da Conferência Mundial Pentecostal ocorrida em Estocolmo, Suécia, em 1939, Petrus propôs-se a responder às perguntas: a organização ao lado ou acima da igreja local é aceitável? Que tipo de organização é mais bíblica e, portanto, desejável? De acordo com Petrus, ele diz: é bastante claro que uma obra de Deus, como o cristianismo que apareceu no dia de Pentecoste, deve ter uma forma externa para existir, um vaso no qual o poder divino pudesse ser derramado e armazenado. Deve ter algum tipo de organização, e conseguiu isso também na primeira era cristã. Os grupos de atividades não eram organizados. Portanto, a questão não é se uma obra de Deus deveria ter organização ou não, mas que tipo de organização deveria ser. Petrus acredita que o parâmetro para essa questão deve ser buscado nas Escrituras e não nos modelos externos de organizações ou instituições existentes. No seu entendimento, assim como o Novo Testamento serviu de parâmetros para os pentecostais modelarem as suas experiências, da mesma forma deve servir quando o assunto é a organização da igreja. Ele está convencido de que as Escrituras têm muito a dizer sobre um modelo de organização, mas não é aquele que estava sendo adotado por muitas igrejas e líderes. Petrus destaca que a Bíblia não diz nada sobre organizações missionárias ou comunidades de igrejas, onde se unem igrejas ou indivíduos para formar sociedades missionárias. Organizações comunitárias com conselhos centrais sobre várias igrejas, comunidades religiosas que cobrem um ou mais países, associações distritais e associações missionárias são conceitos estranhos à Bíblia. Não há nada assim. No entanto, há uma organização mencionada na Bíblia. É apresentada com muita clareza e é a igreja local. A aplicação pela qual a pessoa em alguns lugares afirma que a Bíblia não diz nada sobre organizações missionárias é que elas não se ligam à igreja local como uma organização missionária. A questão agora é esta: devemos também seguir o Novo Testamento nesse assunto, assim como o seguimento quando se trata do batismo do Espírito e dos dons do Espírito? Esta é a questão crucial. De acordo com Petrus, a igreja local é a única organização, de fato, reconhecida
porque foi fundada pelo próprio Cristo, conforme registro de Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele destaca que Jesus está falando aqui da igreja no seu aspecto universal, que é unida pelo Espírito Santo. Contudo, em Mateus capítulo 18, versículo 17, Petros destaca que Jesus refere-se à igreja como congregação local. E se não as escuta, ou se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. No entendimento de Petros, essas passagens bíblicas são claras em diferenciais da igreja universal da local. A igreja local aparece com mais clareza em Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E a igreja local em Jerusalém, que é mencionada aqui. A importância da igreja local é ressaltada por Petros no contexto do pentecostalismo sueco. Mesmo sem possuir nenhuma sociedade missionária organizada, isto é, as igrejas locais eram responsáveis pelo envio dos seus próprios missionários. Havia entre os pentecostais suecos 230 missionários espalhados em diferentes partes do mundo. Esse número ultrapassava em 50 do total de missionários mantido pela maior associação missionária sueca daqueles dias. Petros lembra quando os pentecostais suecos começaram a organizar-se em torno de uma sociedade missionária e como isso, segundo ele, estava tomando o lugar da igreja local. Houve um tempo aqui na Suécia, no movimento pentecostal, quando uma organização missionária estava se infiltrando entre nós. De minha parte, no fundo do coração, eu tinha essa opinião que aqui expressei, mas pensei em ceder em prol da paz. Talvez eu não precisasse ser tão determinado, e muitos de nossos irmãos estavam no mesmo caminho. Eles cederam nesse ponto, mas por fim pudemos ver que um poder estava crescendo entre nós fora dos braços da igreja local e começou a ameaçar nossa liberdade. Houve uma coisa que foi muito marcante. Uma batalha começou entre os irmãos em todo o país. Havia conflito e luta em todos os lugares. Mas então tomamos uma posição e Deus levou tudo a uma grande crise que abalou o avivamento pentecostal e passamos por grandes sofrimentos. Mas Deus nos libertou da organização, institucionalização que havia começado, diz Petro. No entendimento de Petros, esse tipo de organização acabava por tomar o lugar da igreja local, o que não seria saudável para o movimento pentecostal. E segundo ele, isto era paradoxal. As organizações institucionais eram criadas para unir a igreja, mas acabavam dividindo-as. Em vez da paz, havia conflitos. Dessa forma, Petros está convencido de que o padrão bíblico que mostra a relevância da igreja local deve ser seguido. Gunnar Wingren, também por ter sido um pastor batista, mantinha uma visão congregacional da igreja, assim como Durham, que o enviou ao Brasil. Ele era preocupado com a institucionalização da igreja. Em uma carta que ele enviou para ser publicado no jornal sueco Evangelii Herald em 1927, deixou clara essa preocupação. Wingren procura responder àqueles que estavam especulando sobre a estrutura organizacional e institucional que a igreja fundada por ele aqui no Brasil estaria ganhando. Nesse aspecto,
Especulava-se que a igreja por ele fundada não seguia o modelo de igreja livre, como acontecia como as suas co-irmãs na Suécia e nos Estados Unidos. Wingren, portanto, segundo seus patrícios, estaria adotando algum tipo de estrutura institucional. Ele protesta e diz que a igreja brasileira, contrariamente ao que insinuava aos seus compatriotas, seguiu o modelo de igreja livre. Wingren escreveu: já que o irmão William Durham, de Chicago, que nos enviou, chamou a sua congregação de Assembleia de Deus, então parecia natural para nós ligarmos-nos com esse nome, não porque queríamos formar uma organização, mas porque era realmente verdade que nós que cremos no batismo do Espírito Santo éramos a Igreja de Deus. E o motivo pelo qual nos registramos aqui no estado foi apenas para obter direitos legais. Em um ponto no Paraná, a reunião dos socialistas foi dissolvida porque eles não estavam registrados no estado. Se agora alguns irmãos entenderam mal essa relação e declararam que temos uma organização aqui, então protestamos e declaramos que somos livres. Queremos ser guiados apenas pelo Espírito Santo e acreditamos que somente o Espírito Santo será o líder da igreja. Opomos-nos a isso e cada igreja aqui é independente das outras e não pode decidir uma sobre a outra. Nem pode um irmão governar sobre o outro, mas temos apenas em comum a preciosa fé de Jesus e as preciosas promessas que nos foram dadas na Bíblia. Wingren não somente segue o modelo congregacional, como também o modelo de governo adotado pelas Assembleias de Deus americanas, que tinham em William Durham e a sua inspiração. Isso fica perceptível a partir da organização do pentecostalismo norte-americano. Edith Blumhofer, historiador da Assembleia de Deus, destaca que, gradualmente, Bell, primeiro superintendente-geral da Assembleia de Deus americana, e os seus associados começaram a tratar a questão organizacional do movimento pentecostal. De acordo com Blumhofer, ele destaca: o grupo entrou em comunhão com o H.G. Hodger e outros pentecostais independentes no Sudeste para formar uma organização unida, a Igreja de Deus em Cristo e em unidade com o movimento de fé apostólica. Em 1913, a sua lista de ministérios incluía 352 nomes, e o nome do grupo foi encurtado pela Igreja de Deus em Cristo. Uma relação informal foi mantida com o grupo de santidade pentecostal de mesmo nome. Em uma reunião campal em Eureka Springs, Arkansas, Bell decidiu fundir o seu periódico Fé Apostólica com a World Witness, editado por Pearson. Bell manteve o título World Witness e começou a publicar na sua base em Malvern, Arkansas. A Igreja de Deus em Cristo era simplesmente uma associação ministerial livre, sem autoridade obrigatória, um acordo de cavalheiros, como os participantes chamavam. Alguns acreditavam que mais organizações eram necessárias para evitar a formação de grupos, cada um seguindo a sua própria direção. Então Bell convocou uma reunião para Hot Spring em abril de 1914.
Depois de vários dias de trabalho cuidadoso e fervoroso, foram formadas as Assembleias de Deus Americana. Rejeitando a organização denominacional, os delegados concordaram em promover uma cooperação voluntária que não afetaria o autogoverno congregacional. Eles decidiram que as assembleias locais seriam chamadas pelo nome bíblico, Assembleia de Deus. Representantes locais formariam o Conselho Geral das Assembleias de Deus, cujo propósito era reconhecer os métodos escriturísticos e a ordem de adoração, unidade, companheirismo, trabalho e negócios em prol do reino de Deus, e para desaprovar todos os métodos, doutrinas e condutas antibíblicas. Observamos que as Assembleias de Deus Americanas surgem com uma dupla preocupação: organizar-se para evitar a fragmentação, manter-se, contudo, como um movimento livre para evitar a institucionalização. Assim, o movimento pentecostal uniu-se como uma associação de igrejas, respeitando, porém, a autonomia de cada uma delas. Dentro desse contexto, convém destacar aqui que na tradição protestante há três principais sistemas de governo eclesiásticos: o episcopal, o congregacional e o presbiteral. Esses sistemas de governos praticados hoje nas diferentes tradições protestantes, embora cada uma delas reivindique originalidade bíblica, sofreram adaptações ao longo de suas histórias. Assim como outras tradições protestantes, também procuramos ficar nivelados pelas Escrituras. A meu ver, em nosso contexto, a compreensão que os pioneiros possuíam sobre o governo da Igreja deve servir-nos de balizamento. Isso não significa dizer que a Igreja precise voltar à estrutura que possuía anterior a 1930. Isso seria ignorar 8 décadas de um sistema de governo que, mesmo não sendo perfeito, como os demais também não são, está na esteira de um dos maiores e bem-sucedidos empreendimentos evangélicos e missionários do pentecostalismo global. Trata-se, sim, de dar maior espaço à voz da Igreja, de forma que ela, como organismo e organização, seja guardada dos males do institucionalismo que historicamente se destaca como causa maior da quebra de unidade e esfriamento da Igreja. Por outro lado, isso não significa, entretanto, dar voz aos insubmissos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, e facciosos. Tito capítulo 3, versículo 10. Mas dialogar com a Igreja e andar de mãos dadas com ela. Nesse aspecto, devemos destacar que não há um padrão estabelecido no Brasil assembleiano, e as particularidades convencionais de cada localidade devem ser levadas em conta. Como ficou demonstrado, os missionários fundadores das Assembleias de Deus, por conta da herança batista que tinham, seguiram no Brasil o sistema congregacional de governo eclesiástico. Nessa época, a única liderança central era os próprios missionários suecos. Esse modelo perdurou até os anos 1930, quando os pastores brasileiros reivindicavam maior espaço na liderança da denominação. Dessa forma, Gunnar Wingren convidou Levi Petrel para mediar a situação. É nessa época que acontece o que viria a ser conhecida como a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que aconteceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A bem da verdade, essa convenção
era conhecida mais como uma conferência de edificação espiritual. Ainda não havia a estrutura organizacional que viria em anos posteriores. A partir dos anos de 1940, a Convenção Geral ganha personalidade jurídica e passa a ter uma maior estrutura organizacional. Os brasileiros assumiram o comando das Assembleias de Deus do Norte e do Nordeste, sendo que os missionários deslocaram-se mais para o Sul e Sudeste, onde se dedicaram ao trabalho de implantação de igrejas. A partir desse fato, observa-se que as Assembleias de Deus no Brasil passam a possuir um modelo de governo híbrido. Ela agrega elementos do congregacionalismo, herança dos missionários suecos, e episcopalismo, uma vez que a liderança torna-se mais centralizada. Vimos, portanto, uma breve análise da relação existente entre organismo e organização. Procurei destacar que um é a função e o outro a forma. Como não existe função sem forma, é um mito, portanto, querer uma igreja sem organização. Toda igreja, de alguma forma, possui ou deve possuir alguma estrutura organizacional. O corpo precisa de uma cabeça. Os desigrejados reivindicam uma igreja onde somente haja o organismo, rejeitando toda forma de organização. Contudo, o que está por trás dessa postura é mais uma mentalidade insubmissa do que propriamente um zelo cristão. São grupos que não refletem aquilo que a igreja é de fato. Por outro lado, a igreja deve evitar a todo custo a institucionalização. Isso porque o institucionalismo fragmenta a igreja e sufoca os carismas do Espírito. Como alguém falou, os carismas acabam quando começa a instituição. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: nessa lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essas igrejas possuíssem uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar nos textos bíblicos para regulamentar seus ministros e ministérios. Então, meus irmãos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, que trouxe o título Igreja, Organismo e Organização. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 7, que vai estar trazendo o título O Ministério da Igreja. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.